Jesus, ele não mandou celebrar o seu nascimento. Você não vê na Bíblia Jesus mandar comemorar o nascimento dele. Ele disse: em memória de mim, coma deste pão. Em memória de mim, beba desse cálice. Em memória. Porque todas as vezes que comerdes e beberdes, disse Jesus, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. É muito forte essa revelação. Jesus não mandou celebrar seu nascimento, mas ele mandou lembrar da sua morte. Por quê? Porque a morte de Jesus na cruz, o sacrifício de Jesus pelo pecado da humanidade, nos reconciliou com Deus. Significa dizer que quando eu e você recebemos o pão, que é o corpo de Cristo, recebemos o cálice, que é o sangue de Jesus, e é claro, dignamente, arrependidos, querendo um compromisso, querendo servir a Deus na sinceridade, nós comemos e bebemos dignamente, discernindo que eu não posso servir a dois senhores, eu não posso ter um pé no céu e outro no inferno. Ninguém pode comer na mesa de Deus e do maligno, beber o cálice de Deus e dos demônios. Então, com esse discernimento, como diz o texto sagrado, dignamente, quando eu como do corpo e bebo do cálice, simbolizado por esses dois elementos, eu tenho uma reconciliação com Deus. Eu tenho comunhão com Ele, porque a morte dele me reconciliou. Nós estávamos separados pelo pecado, e Jesus na cruz levou sobre si todas as maldições, todo o pecado. O sangue de Cristo nos libertou da condenação eterna. Então Jesus mandou celebrar sempre. Lembre sempre da minha morte, mas não mandou lembrar do seu nascimento. Sempre vamos lembrar da morte de Jesus, porque ele triunfou, e da ressurreição, porque ele está vivo. Amém? Que maravilha. Sim ou não? E aqui diz assim, olha, em Mateus 7, 24, fala sobre os dois fundamentos. E diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto, com violência, contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras, disse Jesus, são as palavras do próprio Senhor Jesus, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, entra no ouvido e sai no outro, a pessoa não põe em prática, será comparada ao homem insensato, tolo. O homem insensato que edificou sua casa na areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Aqui nós temos duas pessoas. Qual delas você é? Qual? Porque se são duas, e eu só posso ser uma, qual delas você é? Responda aí para si. Você é aquele que edificou a casa sobre a rocha? Você tem edificado sua vida na rocha, que é Jesus, que é a palavra dele? Você tem edificado sua vida na areia, que é ouvir e não praticar? Bem, se nós formos avaliar, é muito fácil construir uma casa na areia. Quem já cavou na areia? Nunca foi na praia, não? Então, quando vai, você leva o seu filho, leva aquele baldinho, né? É muito bom, sim ou não? Você senta ali, cava, areia molinha, né? Rapidinho, não tem dificuldade nenhuma. É assim que muitos querem viver em relação à sua vida com Deus.
não querem compromisso, não querem largar o pecado, não querem lutar contra o pecado, não querem abandonar os vícios desse mundo, não querem combater o bom combate. Se entregam às suas emoções, se entregam ao que vier, o sentimento que der na cabeça fazem, o pensamento que vier faz, a sugestão que o maligno der, elas acatam, mas há aquelas que a palavra de Deus entra nelas e elas praticam, elas edificam a casa na rocha. Como que é para cavar na pedra? É fácil? Você já experimentou quebrar uma pedra? Imagine, nós fomos construir lá, eu lembro, nessa época, que começou a construção da igreja lá no Porto, quando as máquinas começaram a cavar, encontrou uma rocha enorme, mas enorme, uma rocha enorme. A obra atrasou 15 dias, só para quebrar a pedra, a rocha, foram 15 dias de atraso, porque a igreja literalmente está edificada sobre a rocha. Então não é fácil obedecer, perdoar, mas é essa vida que vai nos sustentar, é essa obediência que vai nos manter de pé, ainda que aos olhos humanos pareça desvantagem você viver uma vida honesta, porque muitas vezes você vê alguém tirando vantagem e aparentemente ele está bem, mas daqui a pouco vai vir a tempestade, daqui a pouco a conta vem, vai vir as ondas, vão bater contra aquela casa. Se ela está na areia, se aquela pessoa está devendo para o diabo, vivendo uma vida incorreta, vai cair. A ruína é grande, não adianta. Então, quando você coloca a casa na rocha, você escolhe viver dentro de uma obediência, você sabe que a vida com Jesus não é fácil, mas não é impossível. Você se coloca como oferta viva, você abre mão desse mundo dos vícios, você se esforça para perdoar, luta contra a tua carne, pode ter certeza, vai vir a luta, vai vir a tempestade, mas tua casa está onde? Na rocha, tu vai ficar de pé, e você vai ter experiências com Deus, e as pessoas vão te perguntar, poxa fulana, mas como é que você consegue? Olha, eu tenho uma aliança com Deus, mas como que é esse negócio de aliança? Deus é o primeiro na minha vida, Deus está acima de tudo. Então, Deus vai te dar o livramento, Deus vai te guardar, tu vai ter a direção, o Espírito Santo vai te guiar, tu vai ser uma pessoa forte, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Pode vir o que vier, uns caem de um lado, a Bíblia diz que os jovens de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ou seja, Deus vai te dar força para você vencer, para você sobressair. Nós sabemos que lutas todos nós enfrentamos, mas quem tem a vida em obediência a Deus, tua casa está na rocha. Pode vir o que vier, tu vai ficar de pé. Se o inferno se levantar, ele vai cair, porque aquele que está conosco é maior do que aquele que vem contra nós. E se houver muralhas, desabarão. Se o gigante se levantar, ele vai cair. E ainda que surja o impossível, o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Você pode contar com Deus a qualquer momento, gente. Quem é fiel, é só dobrar o joelho e cobrar de Deus a tua justiça. Lembra do rei Ezequias? Que quando recebeu a notícia da sua morte, colocou o rosto na parede e disse, não, Senhor, lembra-te que eu tenho sido fiel, eu tenho andado diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, eu tenho feito o que é reto aos teus olhos, minha vida está na rocha, não estou na mentira, na safadeza, não nego minha fé, não sou desobediente à tua voz, eu não aceito morrer. Na hora Deus mandou o profeta voltar, volta lá Isaías, volta lá e fala para Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a oração, eu ouvi e eu curarei ele. E tem mais, vou acrescentar mais 15 anos sobre a vida dele, e os inimigos que estão aí cercando eles, porque os inimigos vieram, Senaqueribe, eu vou derrotar. Olha o que uma oração fez. Se você soubesse, e agora sabe, é claro, o poder que tem o quê? A oração do fiel,
do justo, daquele que edifica a casa onde? Na rocha. Você fala e Deus ouve. Você clama, pede e Deus responde. Então, senhora, senhor, eu não sei. Só você pode dizer se tua casa está na areia, na vida fácil aí. Entra de um lado a palavra de Deus e você continua servindo a si mesmo, fazendo tudo de qualquer jeito. Ou se tua casa está sobre a rocha. Se tiver sobre a rocha, em nome de Jesus, eu creio que você já está de pé. Mas pode vir o que vier, não vai te derrubar. Amém?